Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. O que é direito administrativo? O direito administrativo encerra o conjunto de normas em virtude das quais se estabelecem os princípios e regras necessárias ao funcionamento da administração pública, não somente no que se concerne à sua organização, como as relações que se possam manifestar entre os poderes públicos e os elementos componentes da sociedade. Assim, dentro de seu objetivo, traça os limites dos poderes delegados aos órgãos da administração pública, conferindo as atribuições e vantagens a seus componentes e lhes indicando a maneira por que devem realizar os atos administrativos e executar todos os negócios pertinentes à administração e aos interesses de ordem coletiva, inclusos em seu âmbito. Estrutura da administração pública. A administração pública, em definição estrita, é o conjunto de pessoas jurídicas, agente público e órgãos que exercem função administrativa. A organização administrativa do Estado pode ser estruturalmente dividida entre a administração direta e a administração indireta. A administração direta é formada pelos órgãos que estão diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo. Eles não possuem personalidade jurídica própria e geralmente atuam em frentes de caráter essencial do Estado, como, por exemplo, segurança e saúde. A administração indireta, também chamada de descentralizada, tem relação com a distribuição de competências e atividades, ou seja, quando o poder público, quando não intencionado a realizar certa atividade por meio de seus órgãos próprios, transfere essa realização para outro ente. Veja alguns exemplos de cada uma das estruturas. Administração direta ou centralizada, Distrito Federal, Estados, Município e União. Estes possuem autonomia financeira. Administração indireta ou descentralizada, fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quero aproveitar aqui também para entendermos a diferença entre entidade administrativa e órgão público. Quando falamos de entidade administrativa, devemos lembrar que tais entidades são criadas pelas pessoas políticas, como mecanismos de especialização, para que prestem determinada atividade específica, com maior autonomia em relação ao ente central. Sobre o tema é indispensável a leitura do artigo 37, inciso 19, que estabelece que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Portanto, as autarquias são efetivamente criadas por lei, motivo pelo qual possuem personalidade jurídica de direito público. Por outro lado, a criação de empresas públicas e de sociedade de economia mista é autorizada por lei, sendo que a efetiva criação ocorrerá por um ato posterior, isto é, pelo registro do ato de criação no órgão competente. Assim, essas entidades possuem personalidade de direito privado. Por fim, a instituição das fundações públicas ao pé da letra do texto constitucional seria autorizada por uma lei específica. Contudo, o STF já decidiu que atualmente podem ser criadas fundações de direito público e de direito privado. As primeiras seriam criadas por lei, ao passo que as de direito privado teriam criação autorizada em lei. Resumindo, autarquias e fundações públicas de direito público criadas por lei, natureza jurídica, direito público. Empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado autorizadas por lei, natureza jurídica, direito privado. Vamos ver os conceitos dessas entidades. Autarquia, pessoa jurídica de direito público criada por lei com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado. Exemplo, INSS, Anatel. Fundação pública. É a fundação instituída pelo poder público como o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública. Exemplo, FUNAI, IBGE. Empresa pública. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Exemplo, BNDES e Caixa Econômica. Sociedade de economia mista. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, ou à entidade da administração indireta. Exemplo, Petrobras, Banco do Brasil. Órgãos públicos. Segundo Eli Lopes Meireles, órgãos públicos são centro de competências instituídos para desempenhar funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é destinada à pessoa jurídica a que pertence. Classificação dos órgãos públicos. Posição estatal. Posição estatal é a posição ocupada pelos órgãos na escala governamental ou administrativa, classificando-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos.
Órgãos públicos independentes são os originários da Constituição Federal e representativos dos poderes de Estado, como, por exemplo, Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF e demais tribunais. Portanto, estando no topo da pirâmide governamental, não possuindo qualquer subordinação hierárquica ou funcional. Órgãos autônomos. Esses estão localizados na direção da administração, logo abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Possuem grande autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Como exemplos, os ministérios, as secretarias, a Advocacia Geral da União, etc. Órgãos superiores são os que possuem poder de direção, decisão e comando de assuntos de sua competência específica, mas sempre estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. Representam as primeiras repartições dos órgãos independentes e autônomos, recebendo diferentes denominações como gabinetes, secretarias gerais, procuradorias, coordenadorias, departamentos, etc. Órgãos subalternos são os órgãos que exercem atribuições de execução principal, com mínimo poder decisório. Encontram-se subordinados a vários níveis hierárquicos superiores. Destinam-se à realização de serviços de rotina, cumprimento de decisões, atendimento ao público, etc. Como exemplo, as portarias e sessões de expediente. Estrutura dos órgãos públicos. Quanto à estrutura, os órgãos classificam-se em simples ou compostos. Órgãos simples ou unitários são os órgãos constituídos por um só centro de competência. Isso não significa que não existam vários cargos dentro do órgão. Na verdade, o que caracteriza o órgão simples é a inexistência de outros órgãos em sua estrutura, a inexistência de desconcentração. As portarias são exemplos de órgãos unitários, pois desempenham suas competências de forma concentrada, mesmo existindo vários cargos ou agentes em sua estrutura. Órgãos compostos são os que reúnem diversos órgãos menores em sua estrutura, como consequência da desconcentração administrativa. Por exemplo, o Ministério da Justiça pode se dividir em diversos órgãos, como o Departamento de Polícia Federal, podendo se subdividir em diversos outros órgãos, divisões, coordenadorias, superintendências, etc. Todas essas subdivisões formarão novos órgãos compostos, até chegar ao nível mais baixo, que são serviços. Esses últimos órgãos não admitem mais subdivisão, ou seja, não podem mais se desconcentrar, logo serão órgãos unitários. Situação funcional. Diante a situação funcional, os órgãos classificam em singulares ou colegiados. Órgãos singulares ou unipessoais são os que atuam e decidem através de um único agente, que é o seu chefe ou representante. O órgão pode possuir centenas ou milhares de agentes, mas as decisões são tomadas por uma única pessoa, o chefe, como por exemplo, a Presidência da República, as governadorias dos estados, as prefeituras municipais. Órgãos colegiados ou pluripessoais são aqueles que atuam ou decidem pela manifestação conjunta de seus membros. Não prevalece a vontade individual ou decisões isoladas de seus membros, mas sim a vontade conjunta. Emana por meio de deliberações aprovadas pela maioria. São exemplos: o Congresso Nacional, as corporações legislativas em geral, STF, o TCU e demais tribunais. Vamos em frente? Um forte abraço e até a próxima aula.